Boa noite a todos. É uma alegria estar de volta ao nosso grupo de estudos. Hoje é o primeiro dia de 2026. Estou muito feliz. Obrigada a todos pela presença. Todos bem-vindos de volta. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 151, Quando casais não podem ter filhos. Hoje nós temos como leitor o Celso, muito obrigada, Celso, e estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando, né, para quem for assistir a gravação a primeira vez, nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre pelo mesmo link. As informações de acesso podem ser obtidas pelo perfil Leituras Sistêmicas do Instagram. E antes de nós retomarmos, né, a leitura, nós temos, talvez nem todos tenham visto, mas esse ano nós vamos iniciar com uma novidade, com uma mudança no grupo de estudos. O Renê, por motivos pessoais, ele não vai poder continuar conosco como orientador. E a partir desse ano, o Eurico será o nosso orientador. Muita alegria de ter você. Bem-vindo, Eurico. Depois eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de como você chegou nesse grupo, porque é bem interessante, né? Se a gente olhar as Hum, gravações lá de quase 10 anos atrás, o Eurico está lá, então eu sei da história, então depois seria interessante, eu acho que é legal, né? Porque tantas pessoas vieram, né? Foram, mas algumas estão lá, ó, desde o início. sim, E muitas pessoas estão acompanhando a gente desde o início, mas pelas gravações. Então, relembrando que esse ano a gente vai completar 10 anos, e sem a presença de cada um de vocês aqui, e tanto quem assiste, não faria sentido, nós não estaríamos aqui. Então, começo o ano assim agradecendo realmente da existência desse grupo e a todos que participam de alguma forma. E é isso, acho que não tem uma mais nenhum alegria. Depois eu recadinho. compartilho a história que não deixa de ser engraçada também. Já passo para você, Cleusa. Então, boa noite a todos. É muito bom estar de volta, né? Assim, eu fico super feliz de estar aqui com vocês, da gente ter esse compromisso, né, de estar refletindo sobre tudo que o Bert deixou, né? Eu acho que é um momento assim muito especial para mim estar aqui com vocês. Então, agradeço a todos que estão presentes. Esse ano a gente vai sentir falta do Renê, mas ele prometeu que ele continua nos bastidores, nos auxiliando nas traduções das coisas. Então, ele vai se ausentar das reuniões, mas ele continua no grupo, né, auxiliando no que é possível. E Eurico, seja muito bem-vindo na nova função, né? Eu, assim, fico muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu acho legal você estar falando, né? Se colocando agora, antes da gente voltar para a leitura, Deixa eu só né? falar uma Então, coisinha que eu esqueci, gente, desculpa. Pode terminar, Cleusa. né? Depois que a Helena falar, a gente passa a palavra para o Eurico. Daí a Hum, gente começa o ano com as novidades. É isso. E Fala, quem não teve Helena. a oportunidade de ver, o René gravou um vídeo, e esse vídeo está lá no perfil Leituras Sistêmicas, tá bom? Então, é legal. Ele gravou um vídeo, vamos dizer assim, de despedida. Tá, tá no Facebook e no Telegram também, para quem não acompanha o Instagram. Bom, pessoal, para mim é uma honra poder estar aqui sucedendo, né? Não, nunca substituindo, mas sucedendo o Renê nessa contribuição para o grupo. Me sinto muito honrado. Para mim é muito feliz poder estar aqui, né? Faz falta os encontros nossos, a gente estar aqui, a gente compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados ao longo dessa longa jornada aí de muitos anos, né? Como a Helena Júlia falou, olha as gravações lá de X anos atrás, a gente vê a gente lá, vê as pessoas conhecidas, de vez em quando estou lá também, né? Comecei bem lá no comecinho, não exatamente no começo, mas um pouquinho depois.
E a maneira que eu cheguei nesse grupo foi uma maneira bem inusitada, né? Acho que o Hamilton sempre foi um grande divulgador, né? E eu acho que assim, ele não se poupava de divulgar o grupo, mas nem no banheiro, né? E eu me lembro que eu tinha ido ao banheiro num seminário, né? Num módulo, na verdade. Eu estava vendo um módulo que me interessava, fazer esse módulo, já tinha feito a formação. Estava no módulo de formação, era um módulo avulso que eu estava fazendo, que me interessava, que era, era questão, era relacionamento de casal. E aí, tinha ido ao banheiro, estava lavando as mãos, e aí uma pessoa do meu lado, né, que estava participando do seminário, que era o Hamilton, né? Aí ele perguntou se eu conhecia o grupo, né? Eu não conhecia, obviamente, não tinha. Aí ele me deu um papelzinho. Ele pegou um bloquinho, um pedaço de papel, um bloquinho, alguma coisa assim do bolso, uma caneta, e me deu a senha, os dados para poder entrar e participar do grupo de estudos. E aí eu comecei a participar, foi assim que eu cheguei, e aí ele me falou a finalidade, a importância, sabe? Ele sempre foi um grande divulgador, sabe? E aí a gente foi onde a gente se conheceu lavando as mãos no lavatório lá, né? Lavando as mãos e ele me perguntando para mim se eu conhecia o grupo de estudos, aí perguntou um pouquinho também há quanto tempo eu estava na constelação, a gente conversou um pouquinho e aí ele me entregou o papelzinho, né, com a senha, o nome do grupo e foi assim que eu cheguei. Depois que eu cheguei, eu nunca mais saí, né? Às vezes, algumas vezes, acabei não podendo estar presente por conta de trabalho, mas é sempre uma alegria. Agora, então, né, já aí não tem, já não é uma escolha, para mim é uma obrigação, né, estar presente aqui com vocês, compartilhar e também colaborar para o crescimento do nosso grupo aqui também. Então, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, pessoal, fazer parte dessa história. 10 anos, olha, uma coisa incrível. Eu acho isso espetacular. A gente conseguir estar tanto tempo juntos aí, olha, é uma coisa, para mim, tem um valor inestimável, sabe? Essa longevidade do nosso grupo. E ele é feito por nós, né? É nós que fazemos ele, né? É a nossa presença, é a nossa divulgação, a gente falando para mais pessoas que a gente consegue manter esse nosso grupo funcionando. E graças ao Hamilton também, e graças por todos que já passaram, né? Renê, morro assim, de admiração. Eu sou altamente suspeito para falar do Renê, porque eu tenho uma admiração profunda do trabalho dele, profunda mesmo, pelas experiências, pela contribuição dele. Então, para mim, essa esse suceder o René acaba que sendo uma honraria muito grande, né? Muito obrigado pela confiança de todos aí, tá? E a gente está junto. Vocês com certeza vão me socorrer em muitos momentos também. Então, eu digo, é Eu muito vou bom, falar né? para Seja para você. bem-vindo nesse novo posto, né? E o que eu sempre coloco aqui, a gente não está aqui para dar aula, a gente está aqui com a responsabilidade de que o grupo continue, né? Porque normalmente são consteladores, são pessoas interessadas na obra, né, do Bert. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar compartilhando com pessoas do Brasil inteiro, né, que de uma outra forma a gente não teria. Né? Quando eu entrei no grupo, o que me prendeu foi isso, né? Ter a oportunidade de estar com pessoas de vários lugares e de conhecer várias histórias, né? E com o mesmo objetivo, aprofundar na leitura e na reflexão sobre o que o Bert deixou, né? Então, assim, fico muito feliz e vamos rumo aos 10. Uhum, sim. Rumo ao 10º. Rumo ao 10º ano, vamos completar os Isso. 10 anos, né? E Olha. gratidão ao Hamilton e à Alice que teve essa ideia maravilhosa lá naquela época que não se falava em Zoom, né? Então, assim, para a gente
foi um presente, né? E eles foram pioneiros nisso. Então, a gente nunca Sim, pode esquecer de agradecer. e olha, foi graças a eles que eu aprendi que a gente podia divulgar o trabalho também dessa forma online. Eu nem conhecia o Zoom nessa época. Então foi uma novidade que eles trouxeram para mim que foi assim genial. Na época eu não conhecia. Olha que genial, né? Então vamos para a nossa leitura. Eu passo para você, Celso. Boa noite a todos. Então, página 151, quando casais não podem ter filhos. Harm. O que acontece com os casais que não podem ter filhos? Nesse caso, não pode se originar um novo sistema, como você explicou há pouco. E então, como é? Bert Hellinger. Quando o casal se une e resulta que um dos dois não pode ter filhos, então este não deve, por assim dizer, impor essa carga ao outro. Quando um não pode ter filhos e o outro pode e o deseja, então aquele que não pode tem de liberar o outro. Não se pode querer impor a um outro o seu próprio destino. Cada um tem de carregar o seu próprio destino e, assim, conservar a sua dignidade. Quando então o companheiro diz: apesar disso, fico com você, isso é uma grande dádiva e deve ser reconhecida precisamente como tal. Quando existe um novo relacionamento em que um dos companheiros deixou-se esterilizar, não existe vínculo firme. Nesse caso, algo muito essencial fica excluído já de antemão. Harm. Então, isso é o destino? Bert Hellinger. Nesse caso, tem-se então de viver com o próprio destino e com as consequências de seu comportamento. Então, isso tem de ser reconhecido. Quando alguém vive assim, existe dignidade outra vez. Um pouco mais tarde, Marion, estou às voltas com o que você disse antes sobre a ausência involuntária de filhos, pois esse é o nosso grande problema. Para mim, é difícil encontrar aí um caminho. Harm. Esse tema me preocupa também. Tem em mim um vazio. Pensei que já tivesse entregado para o alto o meu destino. Harm indica o teto, mas ele me ocupa como de costume. Continuação da página 73. Daniela, eu também me preocupo com esse tema. Fui operada algumas vezes no abdômen, mas não me disseram que não podia ter filhos. Sou fértil, mas pode ser que mesmo assim não dê certo. Bert Hellinger. Um casal assume esse risco. Em todos os outros aspectos também é assim. Isso não se sabe de antemão. Continua? A gente pode refletir um pouco sobre isso. Eu não me lembro se na continuação se ele continua em cima desse tema, né? Então, assim, porque esse é um tema que aflige algumas pessoas e o que o Bert coloca sobre ele acaba sendo polêmico, né? Então, né, só que se a gente olhar dos dois lados, né, tipo assim, se você não pode, você não deve prender o outro, obrigar o outro a viver aquilo que é seu. Se você aceita, né, se o outro aceita continuar o relacionamento, você tem que reconhecer isso como uma dádiva, como um presente, e ser grato por isso, para que o relacionamento
dê certo, né? O que não pode é existir essa cobrança quando um pode, deseja, ele ficar cobrando do outro o fato do outro não poder. E outra coisa interessante, quando você se une a alguém que você já sabe que fez uma esterilização, né? Então, você está se unindo a um destino diferente, daí por opção, né? O outro fez essa escolha, está carregando isso. Se você se une a ele mesmo assim, você tem que assumir a responsabilidade pela tua escolha, né? Então, uma coisa é quando duas pessoas se unem sem saber dessa história, isso se desenvolve depois, como os dois vão olhar para a situação. E outra coisa, é quando você já entra na relação consciente dessa situação, né? Eu acho que são, né? Porque antigamente, quando duas pessoas se uniam, isso era um tema que não se sabia, porque não existia todos os exames que a gente tem hoje, né? E as pessoas não ia para o casamento, não sabia se era fértil ou não era fértil. Hoje isso já é uma coisa corriqueira. Normalmente, quando você vai para um casamento, você já teve experiências sexuais antes, você já sabe mais a respeito disso, né? Então, é aquela coisa de assumir as escolhas ou assumir as consequências da escolha, né? E não quando ir para uma relação sabendo de uma coisa que é séria e escondendo isso do outro. Então, as várias facetas que eu vejo sobre esse tema. Eu sei que eu não posso, mas eu quero esse parceiro, essa parceira, então eu vou omitir isso dela, sabendo que ela deseja ou que ele deseja ter um filho, né? Então, são muita coisa de escolhas. E hoje também, tipo assim, muitas mulheres fazem opção de não ter filho, por conta da carreira, por conta das escolhas pessoais dela. Então, quando vai para um relacionamento, isso tem que ser uma coisa muito clara, né? Minha opção é não ter filho. Ou depois que já está no relacionamento, o parceiro quer um filho, a mulher não quer. Vice-versa. Eu acho que tem, assim, é um tema que tem vários desdobramentos, né? Não sei se vocês têm colocação sobre isso, porque eu acho que é um tema, assim, que tem muitos desdobramentos, né? E o que ele deixa bem claro é cada um assumir o seu próprio destino e não prender o outro aquilo que é seu. Fala, Eurico. Eu tive uma experiência com um casal que teve muita dificuldade para chegar num consenso, porque apesar de vários processos para facilitar a fertilização da esposa, por enquanto ainda nenhum deles trouxe efeito, possibilitou que ela engravidasse. E aí, durante a esse processo todo, o marido, ele aventou a possibilidade de uma adoção. Porém, a esposa, ela rejeitou a adoção. Ela nunca tinha pensado em uma adoção. Sim, ela pensava em ela gerar um filho. E aí ela também rejeitava a questão da FIV, da fertilização in vitro, por conta, aí já entrava crenças religiosas, né? Porque eu não entendo muito profundamente, mas eu acho que já falaram sobre esse tema também, né? A questão do descarte dos óvulos que não estavam tão bem preparados assim. Também foi outra dificuldade, mas encontraram uma solução, né? A irmã vai doar os óvulos. Então, eles estão fazendo todo o processo em Ribeirão Preto, se eu não me engano,
para fertilizar, usar o espermatozoide dele e o óvulo da irmã. Aí houve a aceitação por parte da esposa. Mas eu penso também, né, se mesmo assim não fosse possível, acho que talvez uma adoção fosse possível também, né? Penso que talvez uma adoção também fosse uma boa solução também para esse casal. Então, acho que assim, tem que ter essa abertura que a Cleusa falou, eu concordo, acho que também, já que a gente escolheu estar juntos, né? A gente tem que pensar assim, a gente está escolhendo estar junto, está escolhendo estar com as dificuldades ou com as limitações do outro, né? Não pode ser eu escolho estar com você somente diante, se isso for possível, uma determinação. Então, acho que essa escolha de estar com alguém envolve essa aceitação, né, que a Cleusa falou, a gente aceitar as limitações e é uma dádiva, né, quando isso acontece. Olha, não é possível, mas também existem outras soluções. Acho que talvez uma adoção é possível também, né? Então, eu digo aí, entra a história, a adoção, por quê? Para salvar o relacionamento, para satisfazer o desejo do casal ou para ajudar uma criança que precisa de ajuda. Então, a adoção, para dar certo, também tem que olhar esse leque, né? Eu Sim. estou adotando por quê? Para salvar o meu casamento, né? Para salvar o meu relacionamento. Eu estou adotando porque tem uma criança que precisa de pais, né? Que precisa de pais Uhum. substituto, uma criança que está em situação de vulnerabilidade e precisa ser cuidada. Então, dependendo do foco da adoção, ela vai ser bem-sucedida ou não, né? Então, isso, Sim. assim, nesse tema, assim, o Renato traz muita experiência sobre isso, né? Então, todas essas coisas, né, Neito, assim, o mais importante que eu vejo que ele coloca ali, se o parceiro escolhe ficar com o outro, né, aquele que não pode tem que aceitar o presente, que é o que o parceiro está dando para ele. Eu fico com você mesmo nessa condição, né? E vice-versa. Né? Então, assim, então é uma situação delicada e que tem todos esses leques para ser olhado, na minha opinião. Eu vejo dessa forma, né, né? Ele é taxativo, você tem que liberar o outro, mas o outro pode ficar, desde que aceite essa condição. É, também penso com você. No caso de uma adoção, teria que observar todas essas possibilidades, né? Todos esses olhares, né? Esse É, leque, vamos dizer que você falou. Acho que teria que olhar para isso, né? Para a adoção dar certo. Penso eu que não poderia ser para salvar o casamento e nem para salvar a criança, porque aí eu acho que traria junto com a adoção um peso. Talvez, não sei como o pessoal pensa, mas eu acho que assim, se for para salvar o casamento ou para salvar alguém, talvez venha junto um peso, junto com a criança, né? Que eu Valeria. querer. Então, agora, né, a gente, nessa outra questão, né, existe outra questão também ética, sei lá, muitos estudos estão sendo feitos na área, né, que a criança, quando recebe, né, um óvulo da irmã, então, quer dizer, vai ser a filha da irmã com o marido, entendeu? Então, já vem as questões éticas que têm sido faladas, né, não fez a FIV porque não tem o óvulo, né? No caso da irmã, vai ter que dar certo a união desse óvulo com o espermatozoide, porque, né, hoje a epigenética e a genética também fala da questão de quando um óvulo com espermatozoide dá certo, e tem vezes que também não tem compatibilidade, né?
Então, aí já vem outra questão, ao meu ver, né, para ser bem pensada também, conversada, porque já biologicamente, né, é uma criança que está dentro do seio familiar, com as mesmas, os mesmos genes familiar, mas ao mesmo tempo da irmã com o cunhado, por exemplo. Então, aí é uma questão, já vem outra questão para ser pensada também. Eu acho que nos estudos que tem um dos livros que eu vi que tem essa questão também, tem que se pensar bastante, conversar bastante, entender bastante, na minha opinião. Como a gente já falou em grupos, né, em reuniões anteriores, né, esse assunto ele é muito polêmico e ele é novo ainda, né? Então, as consequências de tudo isso a gente só vai aprender e ver com o tempo, né? Então, tudo que a gente fala hoje é hipótese, né? Então, observando o total, a gente acha, isso vai ter essa implicação, mas a gente vai ter que ver isso com o tempo. E os profissionais, os consteladores, vão ter que ver isso no campo, como isso vai se manifestar no decorrer do tempo, né? Então, assim, são atitudes que estão sendo tomadas e que vai ter um preço, vai ter uma consequência, né? E que consequência vai ter, só o tempo vai dizer. Não dá para a gente, né? Tipo assim, vai ser especulação, vamos dizer assim, a gente ficar imaginando o que pode acontecer. Muita coisa, vai ser especulação da nossa parte, por ser um tema ainda muito novo. Você tem alguma coisa sobre isso, Vera? Alguma experiência que você queira compartilhar com a gente? Seu microfone está Tá fechado. fechado, Vera. Eu cheguei a conversar com o Renê numa das reuniões sobre esse tema, né? Das implicações mesmo, né? No caso, a criança tem duas mães, né? E como essas duas mães se relacionam entre si, né? Então, tanto quanto o psiquismo da própria criança, né? Que só o tempo que vai mostrar, mas como elas vão lidar. Eu lembro aqui de uma minha fisioterapeuta, uma delas, que fazia Pilates, comentou que a irmã tinha feito com doação de órgãos, não, tinha sido barriga de aluguel, né? Tinha contratado uma barriga de aluguel. E a moça né, que gestou a criança depois queria ter interferência, né? Se sentia, teve dificuldade de se desprender da criança. E a solução que ela encontrou foi se mudar muito longe. Mas como foi falado, é só o tempo que vai dizer, né? Como no psiquismo da criança, como isso vai ficar. E como esses adultos vão ter maturidade para lidar com isso. Porque quem está criando vai ter a, o poder de decisão sobre a criança, né? E a pessoa que gestou ou que doou o óvulo, né, abrir mão dessa primazia. Então, eu penso que exige muita maturidade de todas as pessoas envolvidas. Então, né, daí, isso realmente só o tempo vai poder mostrar para a gente a realidade, né? É como, assim, o que a gente aprende, né? A gente vê no campo, a gente observa, a gente não cria hipótese, né? E não fantasia sobre isso. Então, só o tempo mesmo. Fala, Helena. Em relação ao que você falou do tempo, né, da gente hoje não tem resposta, e mesmo que hoje, se a gente tivesse a teoria, né,
tem que olhar no campo. Mas eu fico refletindo sobre as ordens, né? As ordens do amor. Quando a gente fala na ordem, né? Na hierarquia, no sistema, como que fica isso, né? Como já é fácil a gente sair do nosso lugar. E aí, quando tem essas questões, o sistema está ficando cada vez mais complexo, né? E, e aí, assim, ó, tem alguns casos, né, dois casos, na verdade, que não tem nem a ver com é, pa- parentes, né, mas de ter inseminação ou doação de óvulos, e já é difícil o seu lugar, porque tem duas pessoas que não têm filhos, e aí, por exemplo, a cunhada ficou grávida. E a pessoa carrega tanta dor nesse tema que quando a criança nasceu, a tia meio que foi tomar posse da criança como se fosse filho, sabe? Então começou a invadir esse sistema, né? Para como se tipo assim, a minha sobrinha agora virou minha filha, né? E tem um caso que é bem recente que eu conheço. Ela casou com um homem que não pode ter filhos, que fez a esterilização, já tem filhos de outros casamentos. O sonho dela sempre foi casar e ser mãe, e ela casou com uma pessoa assim. E não tem, acho que um ano e pouquinho, nasceu a sobrinha dela. Então, assim, e aí eu tô já vendo esse movimento também, entendeu? Que você vai observando, parece que a sobrinha dela é a filha. Eu nem conheço a mãe. E aí eu fico observando, pensando assim, gente, quanta coisa que pode estar gerando mais emaranhamento, né? E é tudo muito recente, o casamento é recente e o nascimento da afilhada também é recente. E eu observo, né? Eu não me meto, não, até porque o assunto não é meu, nunca veio falar nada, né? Mas eu conheço a história antes de casar, né? Desse sonho de ser mãe, de casar, né? Mas eu olho, eu fico pensando, eu falei, o quanto que está complicando, né? O quanto está criando mais emaranhamento, assim. Então, aí, nesse caso, ó, assim, ela sonhava em ser mãe, mas ela escolheu um parceiro que já tinha feito esterilização. É uma escolha. Ela não pode cobrar isso dele, né? E a gente vê várias histórias que daí o homem vai reverter o processo, porque a mulher quer ser mãe. Mas se ela tem o sonho de ser mãe, como ela escolhe um parceiro que já optou por não ter mais filho, né? Onde é que está o emaranhamento aí? Então, é uma coisa que precisava ser olhada melhor, né? Porque é uma escolha que você está fazendo quando você escolhe isso, né? Uma vez nos relatos do Sami, né, de conflitos, eu li um relato dele de um conflito de um casal, né, de divórcio, onde tudo que o marido oferecia para a mulher não estava bom, né? Na separação de bens, ele ofereceu tudo, tipo assim, teoricamente estava tudo certinho, ele estava deixando para ela, doando para ela tudo que ele podia, mas ela não se sentia satisfeita. Daí, quando foi olhar isso no campo, né, eu acho que foi no campo, porque daí ele coloca solução. Ela queria ser mãe e ele não. Então, ela abriu mão, né? Assim, para ficar com ele, ela abriu mão desse sonho de ser mãe. E quando aconteceu o divórcio, ela já estava na faixa de 50 anos. Então, já tinha passado a idade dela ser mãe. Então, tudo de material que ele estava oferecendo na separação, para ela não estava pagando ela ter aberto mão do desejo de ser mãe. Então, ela cobrava dele essa situação. Tipo assim, eu abri mão, né, de um desejo meu por sua causa e agora a gente não está mais junto. Então, assim, então são coisas muito delicadas e muito complexas, né? Que nem nessa história que você está falando, a pessoa foi consciente para a relação.
Então, ela precisa rever algo dentro dela. Então, assim, são temas polêmicos demais no relacionamento de casal, esse tema. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, senão a gente vai pular, porque a gente não vai chegar numa solução, a gente vai ficar especulando em cima dele. Então, vamos seguir mais um pouco com a leitura, Celso? Vamos lá. Depois que um outro casal colocou a sua família, o que ajuda é a realidade. Continuação da página 94. Stephen, para Bert Hellinger. Quando você disse a eles, isso não pode ser solucionado, ele tem de deixá-la partir e ficar a cargo das crianças. Algo se apertou dentro de mim. Estou chateadíssimo com você. Que você tenha a impertinência de dizer, isso não tem solução. Bert Hellinger. O que foi que você viu? Viu algo diferente do que eu? Você olhou bem? Stephen. Não. Na verdade, tenho a sensação de que está certo, mas me identifico muito com ela. É difícil de aceitar. Bert Hellinger. Essa é a realidade. Eu não tenho medo dela. Porque se existisse algo que ajuda, só pode ser a realidade. Olhá-la de frente assim como ela é. Se não, está-se nas nuvens. E aí, de qualquer modo, não existem soluções. Mas na Terra, às vezes, existem. De acordo? Stephen assente com a cabeça. Sabine, ainda estou totalmente perturbada pela constelação. Para mim, é algo sem precedentes. E sinto tanto aqui no peito. Normalmente, é mais para o meio ou na parte inferior do corpo. Bert Hellinger. É muito bom que a parte superior esteja se abrindo. Sabine, sim. Você quer viver? Só um Karen. pouquinho, Celso. Celso, só um pouquinho. Só um comentário aqui nesse pedaço, porque eu acho que daí ele vai entrar numa outra constelação. Bert Hellinger, essa é a realidade. Então, eu não tenho medo dela, porque se existe algo que ajuda, só pode ser a realidade. Olhá-la de frente assim como ela é. Então, assim, eu acho que essa frase ele vem trazer um pouco de resposta com o que a gente estava debatendo antes, né? Existe uma realidade e a gente tem que olhar ela do jeito que ela é, né? Porque, assim, é a coisa mais verdadeira que a gente pode ter, né? Olhar a realidade. Pode continuar agora. Eu só queria chamar a atenção para essa frase, porque a gente veio discutindo um assunto e, de repente, vem essa frase no meio, que eu acho que traz um pouco a gente para o chão. Tá, pode Ok. continuar. Você quer viver? Karen. Desejo poder confiar em meu marido, bem profundamente, e também poder perdoar. Bert Hellinger. O que você quer perdoar? Karen. Existia uma outra mulher. Então fico zangada. É meu problema, talvez também fundamentado em minha infância. Com 3 anos, estive por longo tempo no hospital. Minha doença ficava cada vez pior. No período de 1 ano, ela se intensificou. Bert Hellinger. De que doença se tratava? Karen. Primeiro, tive problemas com o apêndice. Estava do lado errado. 3 dias depois, tive de voltar ao hospital porque tinha uma oclusão intestinal. Depois, queimei-me com caldo quente
e tive de ficar novamente algumas semanas no hospital. Então tive uma miocardite, praticamente morri e assim voltei ao hospital. Tudo isso se deu no período de um ano. Eu creio que naquela época me senti bastante abandonada. Essa dor que conheço desde a minha infância ressurgiu com essa outra mulher. Foi exatamente a mesma sensação terrível. Bert Hellinger. Você quer viver? Karen. Durante muito tempo questionei o fato de haver voltado. Bert Hellinger. Exato. Você não voltou. Karen. Sim. Suspira profundamente. Bert Hellinger. Se não voltou, ainda não está disponível para seu marido. Nesse caso, eu também procuraria uma outra mulher. Karen e seu marido desatam a rir. Karen, sim, eu desejo chegar aqui qualquer dia destes. Bert Hellinger, agora já está melhor. Karen ri. Bernd, como resultado desta oficina, desejo poder assumir a minha força masculina e também poder vivê-la, preferivelmente com Karen. Bert Hellinger, ótimo, de acordo. Para os casais. É bom poder aprender uns com os outros reciprocamente. Vocês podem ver como é complexo quando um ama o outro. A gente vê solução para os outros e pode aplicá-la imediatamente para si mesma. No dia seguinte, sentir-se aprisionado. Bernd, essa noite sonhei com a minha fuga de um campo de prisioneiros militar. Fugi com toda a violência, com toda a firmeza, mas sem agressão. Tinha um objetivo que queria alcançar a qualquer preço. Bert Hellinger. Uma vez ocorreu-me um pequeno aforismo. No sentido mais amplo, tem também a ver com cativeiro. Diz assim: o sábio trata a verdade como uma vaca acerca de arame farpado. Enquanto há o que comer, mantém-se afastada. Depois procura uma saída. Depois de refletir por longo tempo, o esperto dá a volta por trás. Bernd, refletirei sobre isso. Karen, pensei muito sobre os meus relacionamentos. Em um primeiro plano, sempre parecia que os homens se iam, mas eu acho que, na verdade, eu me afastava deles. Bert Hellinger, não estou entendendo bem. Karen, aparentemente os homens tinham um motivo para partir, e assim terminavam os relacionamentos. Sinto cada vez mais que, na verdade, sou eu quem se afasta, mesmo que aparentemente não seja assim. Bert Hellinger, sim, os homens o fazem por você. Karen e Bernd riem. Um pouco mais tarde. Asas em vez de pés. Karen. Durante a pausa, não me senti bem. É um estado de desorientação geral. Não sei bem onde me encontro, seja na minha família, na nossa família ou de maneira geral. Bert Hellinger. Tem gente que tem asas em vez de pés. Você sabe disso? Karen rindo. Eu sei. Bert Hellinger. Então, o que é que você tem? Karen. Eu acho que tenho ambos, mas uso mais as minhas asas. Bert Hellinger, exato. Você sabe o que significam asas? Karen, decolar? Bert Hellinger, significam morrer. Karen admirada, morrer? Bert Hellinger, pés significam viver. Karen, conheço esse tema, já tem 30 anos. O que posso fazer para dobrar as asas ou desfazer-me delas? Bert Hellinger. Pode-se colocar certos pesos nos pés. A outra possibilidade seria deixar-se carregar por ele. Karen e Bernd fitam-se nos olhos e sorriem.
Vamos dar uma parada aí, Celso. Eu acho que vai começar essa constelação, e daí ela é grande. E daí não vai dar tempo da gente terminar, né? Então, eu vou deixar ela para o Eurico, para a gente ver junto na próxima semana. E a gente refletir um pouco sobre essa situação que foi colocada aqui antes dela fazer a constelação, né? Então, tipo assim, ele tá sendo mais em evidência, é a Karen, né? Que ela e esse Bern, sei lá, não sei como pronuncia, estão tendo um problema, né, de relacionamento, só que ela já está colocando que, tipo assim, isso aconteceu com vários outros homens. Daí ela conta a história dela com 3 anos de idade, né? Então, daí vem a história da criança ferida, né? Então, tipo assim, ela já está colocando que ela tem uma criança ferida, né? E porque nessa época ela se sentiu muito abandonada. Então, não dá para saber em que época que aconteceu isso com ela. Mas assim, quando eu era recém-formada, eu trabalhei em farmácia hospitalar, né? E naquela época, quando uma criança adoecia e ficava não, era pelo SUS, pelo INSS, sei lá, o programa que tinha do governo na época, as crianças ficavam sem os pais. Eram crianças pequenas, ficavam hospitalizadas, mas os pais não podiam ficar juntos, eles só iam na hora da visita. Então, a criança não sabia que o pai e a mãe não podiam ficar com ela. Ela se sentia abandonada, né? E quando a gente lê sobre a criança ferida, quando esse afastamento, esse movimento interrompido aconteceu na primeira infância, normalmente isso nos acompanha durante toda a nossa vida. Sempre quando você está em frente a um relacionamento, seja um relacionamento pessoal, mesmo um relacionamento de trabalho, normalmente não é o adulto que reage num primeiro momento, é a criança que vem à tona. Então, se eu me senti abandonada aos 3 anos de idade, eu não confio no outro. Então, como eu posso me entregar ao meu parceiro se ele pode me abandonar, se eu posso ser abandonada a qualquer momento? Então, eu não me entrego. Então, se eu não me entrego, o relacionamento não tem como dar certo. Mas, normalmente, quando a pessoa tem essa criança ferida, ela não reconhece. Ela age como se ela fosse a certa ou ela fosse a vítima e o outro o algoz, né? Pelo menos até hoje, todos os casos de criança ferida que eu observei vem isso, tem essa tônica, né? E, inclusive, tem aquele livro, quem foi que escreveu o livro, que ele fala, se você não curar a, a criança, quem te feriu, você vai sangrar em cima de quem não tem culpa, alguma coisa assim, né? Que é um livro bem recente, que foi lançado, acho que no Congresso, foi lançado no ano passado. Então, tipo assim, essa nossa criança ferida, ela vai interferir no nosso trabalho, a gente não vai confiar no trabalho, não vai confiar no empregador. Tipo assim, eu não me entrego porque eu posso ser descartada a qualquer momento, né? Em relações de amizade, a mesma situação, né? Tipo assim, eu não me entrego totalmente porque eu posso ser abandonada a qualquer momento. Então, se a criança ferida não for olhada, não for trabalhada, essa pessoa não tiver essa consciência, os relacionamentos estão todos fadados a fracassarem. E sempre você vai pôr a culpa no outro, né? E aqui ela, com o workshop, ela está tomando essa noção, né? Que nem daí ela fala. Aparentemente,
os homens tinham motivo para partir, né? Porque os meus relacionamentos anteriores não davam certo, os homens terminavam. Então, só que agora eu sinto cada vez mais que, na verdade, sou eu que os afasto, mesmo que aparentemente não seja assim. Então, tipo assim, é bem típico da reação das crianças feridas. E as crianças feridas sempre acham que elas têm razão. Então, você vê o adulto brigando por tudo, né? Aquele adulto que tudo vai para a justiça, que ele é justiceiro. A Mônica está colocando, é o Andrei Moreira que escreveu esse livro falando sobre esse tema, né? Então, eu não sei o que vai acontecer na constelação aqui, que eu não me lembro mais, faz tempo que eu li, mas assim, de antemão, está vindo à tona esse tema que ela carrega dentro dela. E daí, assim, aquela fase, você quer estar na vida? Né? Então, às vezes, a gente pensa que quer estar na vida, mas a gente vive procurando formas de ir embora, de morrer. Inconscientemente, a gente procura a morte. Né? Então, em vez de ter o pé no chão, eu tenho asas. Né? Tipo assim, com essas asas eu quero ir para outro lugar. Não sei, tipo assim, esse texto me trouxe essa reflexão, porque daí eu acho que não adianta a gente entrar na constelação como é longa, e a gente vai ultrapassar o nosso horário bastante e não vai ter tempo de refletir, né? Não sei se, que nem a Vera, que trabalhou com criança, deve ter bastante exemplo de criança ferida, Vera. Sim, eu trabalhei como psicopedagoga, né, com crianças inteligentes com dificuldade de aprendizagem. Então, sempre tinha a questão de estar fora do lugar, de, de segredos na família, né? E da pessoa não poder assumir, né, o seu lugar. Porque, assim, criança no meio do casal, né, assim, sempre foi uma coisa muito forte para mim, essas questões. E quando o casal se abria para ouvir, para reconhecer essa realidade, o assunto fluía, a criança desenvolvia muito rápido. Mas às vezes as pessoas não queriam, né? Achavam que o problema estava só com a criança. Agora, o que você colocou, né, do movimento interrompido, para mim é muito claro, né? Eu abandono para não ser abandonado. A pessoa, que é o que ela fala, a pessoa se antecipa. Aquilo que ela tem medo de sofrer, ela atrai para como ela se autora, né? É muito louco isso, mas é muito presente, né, nessa realidade. E aí é lindo que a constelação trouxe de forma simples trabalhar isso, né, da pessoa voltar, né? Voltar para esse movimento interrompido, né? Terminar o movimento, terminar esse movimento, independente da idade que a pessoa tem, para ela Então, a constelação, ela mostra isso, né? Daí depende da pessoa querer fazer esse movimento, né? Que daí, tipo assim, é um movimento que é importante a pessoa fazer. Às vezes, o representante fazendo não tem o mesmo efeito do que a própria pessoa fazer o movimento interrompido em direção à mãe, ao pai, ao que quer que seja, né? E se ela não E se não fizer isso com consciência, né? Então tem aquela coisa que eu costumo dizer para as pessoas: "Ah, você quer fazer esse movimento, né? A pessoa quer, mas daí tipo assim, entra e vai correndo. Você está é, fazendo com a cabeça, você não está é, fazendo com a alma. Os movimentos da alma, eles são lentos. Eu costumo dizer, não, não é assim. Se você quer fazer, tem que ser passinho de noiva, né? Tem que ser devagarinho, você ir até o outro, né? Se você faz correndo, você está fazendo com a cabeça, daí não vai ter efeito, né? Então, assim, o ano passado eu
fiz uma constelação de um rapaz. Na verdade, o filho estava com problema e era o segundo filho, que ao entrar na adolescência ficava completamente desorientado. E no primeiro filho tinha feito a constelação, o menino se regulou. E daí passou, acho que uns 3 anos, era esse filho que se desregulou ao entrar na adolescência. E aí ficou claro que era um movimento interrompido do pai em relação à mãe. Então, parece que a criança ficou claro na adolescência dele esse distanciamento que ele tinha racionalizado, mas os filhos estavam verbalizando no comportamento, né? E aí foi muito interessante que quando eu tirei o representante e coloquei o rapaz no lugar para terminar o movimento, assim, foi muito forte, assim, a visibilidade da dor, né? A dor do abandono. Foi um movimento muito forte, muito lindo, assim, claro que ele não conseguiu chegar, né, como o representante tinha chegado, né? Mas foi assim, ficou claro o movimento, o reconhecimento da dor, né? O reconhecimento da falta que fazia para ele. E como isso era um movimento que começou ali e que para terminar no tempo que ele pudesse. O importante é isso, a pessoa sentir aquilo como realidade e dar os primeiros passos em direção à solução. Depois vai continuar, esse movimento vai continuar, ela vai refletir e provavelmente um momento ela vai chegar, né? Então é aquela coisa que quando você vê que é da alma, tem solução. Mas tem pessoas que elas não aceitam se colocar, sentir essa dor, né, para partir em direção à cura. Ela fica com a dor só na cabeça. Doeu, pronto, não quero saber. Ela não se dá, né, não sei, não se dá o direito, ela não está pronta para vivenciar isso e fazer esse movimento. Quando ela aceita, sente e dá esses primeiros passos, pode não chegar naquele momento, durante a constelação, chegar no ponto final, mas é um movimento que vai continuar. Helena, a Mônica colocou alguma coisa do livro no chat, você pode ler para mim? Está fechado o microfone, Helena. Olha, desculpa. Ela colocou o texto que você comentou, que se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. Deixa eu ver o nome Esse é o nome do livro do Andrei do Morim. livro. É isso mesmo. Então, assim, que é um tema que a gente tem que estar refletindo, né? Ela acabou de colocar, é o nome do livro, né? Então, porque a gente tem as nossas feridas, né? Que nem assim, esse movimento interrompido pode acontecer que nem nessa situação lá atrás, no passado, a criança adoecia, precisava ser hospitalizada e a mãe não podia ficar perto. A criança não sabia que a mãe não podia ficar perto. Ela registrava como abandono, né? Às vezes, a mãe estava doente, foi hospitalizada, a criança teve que ficar com uma outra pessoa, com um parente, com a avó, com alguém. Ela não sabia que a mãe estava doente e não podia estar com ela. Ela achava que ela registrava como abandono. Minha mãe me abandonou. E isso vai refletir nas atitudes do adulto quando ele foge dos relacionamentos. Qualquer situação, ele vai encontrar um meio de, tipo assim, não ser abandonado. Então, para não ser abandonado, eu fujo ou eu brigo, eu enfrento. Então, tem vários comportamentos no adulto que vai trazer a criança ferida dentro dele. Fala, Eurico. Antes da pandemia, eu tive um atendimento, uma constelação para uma jovem
é que a mãe havia sido transferida do banco, né, naqueles programas PDV, né, Programa de Demissão Voluntária. A mãe tinha sido transferida para São Paulo, ou ela seria demitida do banco, né? E a minha cliente, a jovem, ela era muito criança, muito bebê. Então ela ficou muito próxima da avó e do pai. Mas naquela época a mãe não conseguia vir toda semana para vir. E ela desenvolveu uma dificuldade muito grande com a mãe. Só quando ela pôde olhar para isso na constelação é que isso veio à tona para ela. Ela percebeu que era esse movimento de amor interrompido em relação à mãe. Ela se sentia abandonada pela mãe, enquanto que a mãe tinha sido transferida e precisava trabalhar, porque o pai não tinha um emprego fixo. Então, só que até então ela não via dessa forma, não conseguia elaborar dessa forma. Só quando ela passou pelo processo da constelação é que ela pôde olhar para isso de uma forma diferente, né? Aí fez toda a diferença. Uma constelação que eu presenciei, que a primeira vez se trouxe esse tema do movimento interrompido, era um profissional adulto, estava num treinamento, né? Quando era uma constelação, a gente estava aprendendo constelação com bonecos, na hora que foi para ele colocar o boneco da mãe dele, ele botou fora do campo. Ou seja, mas o que que aconteceu? Né? Daí vem a história, né? Durante a gestação, a mãe descobriu que tinha uma doença incurável, tipo assim, para fazer o tratamento ela teria que abortar. Ela escolheu não fazer o tratamento e ter o filho. Só que logo depois que ele nasceu, ela morreu. E ele, adulto, ainda tinha registrado dentro dele o abandono. E não esse amor que essa mãe teve, que ela preferiu tê-lo, né? Ela preferiu levar a gestação até o fim do que tomar uma medicação agressiva que poderia prejudicar a vida dele. Então, assim, foi muito interessante quando veio à tona que dentro dele estava registrado esse sacrifício que a mãe fez como um abandono, né? Então, assim, esse é um outro tema que a gente tem que olhar e olhar dentro da gente mesmo, né? Que eu digo assim, às vezes a gente cria esse movimento interrompido quando a gente se perde da mãe dentro do supermercado ou numa multidão qualquer, aqueles segundos que a gente se perdeu pode deixar uma marca de movimento interrompido para o resto da vida. Né? Quando a mãe foi para o hospital para ter o irmão menor, né? Assim, fui abandonado. E agora? Gente, a gente vai ficar aqui conversando até não sei quando. Acho que eu acho assim, muito bom estar com vocês. São coisas muito boas para a gente refletir. Mas eu passo para você, Helena, por causa da hora. É sempre muito bom, né? E eu fiz um módulo com o professor Renato Bertatti, de individual, e que fala do movimento interrompido. E aí, assim, ó, pela experiência dele, muita gente tem. A gente não tem ideia, mas assim, nós estamos aqui em 9, então vamos dizer assim, que dos 9 aqui, 8 tem, entendeu? É bem interessante. Bem E interessante. não os 9. Sim, é para não dizer que são 100%, né? Nesse curso, eu não lembro quantas pessoas tinham, mas assim, ó, praticamente todos. Todos. A gente não tem noção, nossa. Mas é muito bom. Que aí a gente vai refletindo. Peraí, Pode falar, eu Juliana. também fiz o módulo com o Renato e ele falou assim: bom, quem quer fazer o movimento em direção ao pai ou à mãe do amor interrompido? Todo mundo foi. Aí ele ficou assim olhando, sabe? Aí todo mundo foi. Então, peraí, vamos organizar aqui. Então, essa parte faz primeiro, essa outra parte faz depois. Organizou e o exercício que era para durar meia hora durou o dia inteirinho.
porque todo mundo foi fazer. E eu lembro que o Renato ia assim atrás das pessoas, vai. Ele deu um tapão nas minhas costas, vai, e vai fora, né? Para o exercício fluir, porque tinha gente que já tinha chegado e os outros tinham ficado para trás. Porque cada um tem o seu momento, né? E fazer em grupo é bem puxado. Ele dá isso com maestria, né? Bem legal. Então, era isso. Obrigada. Mas é isso, você vê, ó, a gente está falando de um para que o amor dê certo e quantas coisas, né, gente? Quantas camadas, né? E quanto a gente cresce com isso. Muito obrigada a todos pela presença. Celso, obrigada pela leitura. Obrigada a todos pelas colocações, por terem vindo nesse retorno. Cleus, Eurico, é só gratidão, gente. E até terça que vem com mais temas mexendo conosco. Boa Até a semana, próxima pessoal. semana, gente. Boa Ótima semana e muito semana. Boa obrigada. semana a todos. Bom descanso a todos. Até terça-feira. Até, Eurico. Até terça, em terra.